Teria muito mais coisas para a gente falar que estava no meu material ali, mas eu creio que do que era para falar, falamos. Temos muito a lembrar sobre isso, mas queria abrir um espaço para os irmãos. Eu sei que pelo menos 3 irmãos tinham uma palavra para a gente ter esse tempo de entregar, lembrando que nem toda palavra é para toda a igreja. Algumas palavras são específicas para alguém. Enquanto Samir nos convidava para exercer essa prática, Deus me lembrou de um músico de outro estado e me deu uma palavra para ele. Foi ali no WhatsApp, entreguei. Às vezes Deus faz isso, às vezes entrega para todos nós. Então o microfone vai estar aberto aqui, mas antes disso eu queria dizer que nos intervalos conversei com vários irmãos e uma das coisas, para não ficar dúvida, no meu coração não teve nenhuma, até porque não teria como ter alguma crítica a levantarmos as mãos. Toda vez que eu louvo ao Senhor, eu levanto as mãos, mas para não deixar nenhuma brecha de algo que não ficou bem claro, nós levantamos as nossas mãos santas. Outra coisa também que eu ouvi a respeito de quando cantamos para o Espírito Santo, que Ele é bem-vindo. Eu sou um cara muito posicionado, isso não quer dizer que eu sou um cara que sabe tudo, pelo contrário. Então o irmão trouxe uma ponderação muito boa, que mesmo sabendo que Ele está aqui, nós podemos convidá-lo, podemos agraciar a sua presença, falando que Ele é bem-vindo, que Ele está entre nós. Então eu tenho certeza que Deus vê o coração de cada um de nós. Sei que ninguém aqui crê que o Espírito Santo não está aqui, só vai vir através de um cântico. E outra coisa também que eu recebi de exortação, essa eu esqueci, mas tinha uma terceira. Mas a minha oração é que tudo que foi de Deus, que nós ouvimos aqui, que isso frutifique, e o que foi coisa minha, que a gente esqueça saindo dessa porta. Amém? Então os irmãos que têm palavra, por favor, esse é o momento. Fomos lembrados de nos termos litúrgicos, né? Então, em obediência ao Senhor, eu quero compartilhar algo que o Senhor trouxe ao meu coração através da sua palavra. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja essa brasa. Tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? E quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e diga a esse povo. Amados, o que o Senhor está trazendo para nós é que essa brasa está sobre cada um que está aqui. Essa brasa retirada do altar, ela foi dada e tocada na boca de cada um de vocês que está aqui, assim como na minha. E ela é trazida com um objetivo, não somente para a gente se deslumbrar da brasa do altar, porque essa brasa ela tem uma finalidade, né? Quando ele diz assim, ó, quem enviarei, quem irá por mim? Que essa adoração, né, de lábios puros, essa brasa ela vem santificar os nossos lábios, para a gente poder ter essa pureza que o Senhor espera, de levar essa adoração, esse louvor, essa profecia, não somente para dentro da igreja, também para fora da igreja. O maior é Cristo, o Salvador é Jesus Cristo. Somos pequeninos, instrumentos dele. E essa brasa que foi tirada, ela vai arder na boca de muitos aqui. Muitos vão ter uma revelação mais profunda do que o Deus espera de vocês. Tem muitos que chegaram e dizem assim: Senhor, qual é o meu propósito no meio do louvor, da adoração, de trocar um instrumento? O teu propósito é servir o Senhor e saber que Ele é Deus. Amém? Assim diz o Senhor. Boa tarde, queridos irmãos. Ao longo desse dia, o Senhor veio falando comigo através das palavras que foram ditas aqui. E os irmãos que me conhecem aqui sabem que eu não sou tão corajoso assim de estar trazendo palavra para irmãos assim. Tenho muito temor ao coração de
me mover pelo Espírito do Senhor e não pela minha alma, né? Mas creio que seja algo do Senhor mesmo e peço aos irmãos que julguem todas as coisas, né? E retenham o que é de fato boas. Mas o Senhor me levou a meditar sobre a excelência, né? Que foi dito aqui. Falando primeiramente para mim, assim, eu que não sou nem de perto um grande músico, muito menos um grande cantor, né? Também não estou fazendo aqui, né, minha culpa aqui, meia culpa, né? Mas creio que a excelência, né? Temos grandes músicos aqui, mas a excelência vem do nosso Deus, que Ele sim é excelente, né? Se muitas vezes a gente confunde excelência com talento ou com habilidade, mas a excelência vem do nosso Senhor, Ele que nunca pecou, Ele que é perfeito. Isso também eu não quero dizer aqui que a gente não tenha que fazer algo que seja o melhor que a gente pode dar a Ele, né? Mas que a gente tenha consciência de que é por Ele, para Ele, e porque tudo é dele. Então, irmãos, eu queria animar os queridos aqui, de que a verdadeira excelência vem do Senhor. E trazer assim um temor a Deus, assim, para que quem está à frente de um serviço faça por espírito e por verdade. Não é fácil estar aqui falando algo para irmãos assim, né? A gente busca algo assim do Senhor para compartilhar e nem sempre quando a gente chega aqui na frente a gente consegue expressar tudo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas o que eu queria dizer é que verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, queria deixar essa palavra para vocês assim, primeiramente a mim, para que a gente, se formos escolhidos para estar ministrando ou ajudando ou sendo ajudados de alguma forma, que a gente faça isso com o coração no Senhor e que a gente entenda que não temos nada a oferecer. Nada a oferecer. Tá bom, meus irmãos? Desculpam o meu nervosismo aqui, mas retenham o que é bom, o que é do Senhor, tá bom? Bom dia, irmãos. Boa tarde, na verdade. Eu não sei muito o que falar. O Senhor só mandou sair do meu lugar e vim falar um testemunho que ano passado eu estava com a chama muito fraca. Eu quase não pegava meu violão para tocar e eu só pegava no dia da aula, na hora que eu ia para a aula de violão e minutos antes de começar o grupo caseiro para ensaiar e tocar e na hora do grupo caseiro. E em dezembro eu fui para um retiro e foi muito bem, um retiro, e daí o Senhor falou comigo que eu tinha que mudar aquilo, que aquilo não era certo, que eu tinha que ter uma comunhão maior com Ele e adorar Ele. E eu tinha muito que, quando eu toco, tem que ser perfeita a música, não pode ter um erro. E se eu erro uma coisa, eu já fico muito mal. E daí o Senhor disse que o louvor não precisa ser perfeito, porque a gente só tem que adorar Ele, mesmo que
a música não esteja perfeita, a voz não esteja afinada, a gente só tem que adorar Ele de todo o nosso coração. E foi isso que o Senhor me falou. Aí eu comecei esse ano tentando melhorar isso, mas eu fui decaindo cada vez mais. Foram acontecendo várias coisas na minha vida e daí eu acho que eu cheguei até a ficar pior do que o ano passado, com a chama quase se apagando. E quando eu cheguei nesse retiro, eu estava com a chama quase no fim. E daí ontem, quando chamaram para vir aqui na frente, eu vim, eu me ajoelhei, eu já comecei a chorar um monte. Aí veio uma mulher e se ajoelhou comigo e começou a orar comigo. E ela falou coisas que realmente estavam acontecendo comigo. E aí sim que eu comecei a chorar mais. E eu comecei a pedir para o Senhor para Ele me encher de novo. Porque eu estava cansada de estar com a chama apagada e eu queria sentir a alegria de novo do Senhor, ser cheia de novo. E várias pessoas vieram falar comigo que o Senhor vai me encher, que Ele tem um manancial para mim, que Ele vai responder todas as minhas perguntas. E eu creio que o Senhor realmente vai me encher, que eu vou sair desse retiro diferente de como eu cheguei, que eu vou ser renovada e eu acredito que essa chama não vai se apagar daqui uns dias. Que não vai ser que nem eu chego no retiro, sou cheia, dá uns 5 dias e eu já estou vazia de novo. Eu creio que dessa vez o Senhor vai me encher e vai ser por muito tempo. Enquanto ela falava, achei importante lembrarmos que existe algo, irmãos, que pode ser uma pedra de tropeço em todos nós que exercemos esse talento musical, que é a performance. E a gente entende que a gente precisa atingir o máximo de uma performance com aquele assunto que falamos da excelência. E eu posso garantir para todos vocês aqui que qualquer adolescente chinês toca melhor que todo mundo aqui junto. Então a gente já perdeu. Mas de um tempo para cá, Deus tem falado muito comigo sobre a performance, porque a gente fica muito tentado a entregar o melhor. Isso é bom, isso é lícito, mas de fato, o que o Senhor revelou para a irmã é a verdade. O que Ele ouve é o que está no coração. E aí eu lembro que eu estava assim, achando que eu tinha entendido tudo sobre isso, aí um dia a Bárbara me liga. E Bárbara é profeta, né? Ligou, eu já tremo assim, meu pai, o que foi? Aí eu atendi, ela assim, o Senhor pediu para te dizer que Ele não está preocupado com performance. Foi muito doido aquele dia, porque o Senhor, eu sei disso, eu prego isso. Mas sondando meu coração ainda tinha várias lacunas que ainda procurava performance. E é muito lindo isso, porque Deus disciplina aquele que ama. Então às vezes a gente acha que está super bem num assunto, daí Deus cavoca mais e mais e mais aquele assunto, porque Ele quer limpeza total, como a Claudinha falou. Ele quer colocar brasa em nossos lábios, quer nos santificar. Então, minha irmã, sinta-se livre, sem performance diante do Senhor. Ele ama ouvir o que tem só no teu coração para Ele. E eu creio que essa é a chave para que a gente não viva nesse eletrocardiograma, estou cheio, estou vazio, estou cheio, estou vazio. Nós estamos com o nosso papai, e Ele nos recebe. Hoje a gente tem 2 filhas, mais do que a minha filha desenhar para mim, eu quero que ela esteja comigo. Imagina a Luísa, por exemplo, que gosta de desenhar, ela fica desenhando horas, 5 horas lá, desenhando algo maravilhoso para mim, e eu 5 horas sem ela. Ela vem, apresenta um desenho lindo, eu, que lindo, lindo. Agora vem para cá, não, vou fazer outro. Com Deus é a mesma coisa. Deus quer estar conosco, amém? Amém. Sobre isso da excelência que o Senhor está nos falando e ajustando algumas coisas, o Espírito Santo falou comigo algo que eu nunca tinha visto dentro desse contexto, mas 1 Coríntios 13 começa falando de excelência, e a palavra diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, se há uma excelência que nós devemos buscar, é o que vem na sequência, amém, irmãos? E o capítulo fala do amor, como é que é o padrão do amor de Deus. Esse amor que não é centrado em si, é centrado no outro, tudo crê, tudo espera, tudo suporta,
tudo sofre, jamais acaba, não se ufana, não se ressente do mal. Então esse é o padrão de excelência que o Senhor quer para nós, que nós sejamos excelentes em amá-lo em primeiro lugar e amar uns aos outros. Em primeiro lugar, ao Senhor, família da fé, o perdido. E esse amor, ele lança fora todo medo. E daí nós vamos nos lançar para fazer e cumprir as boas obras que Ele tem de antemão preparado para que andemos nelas. Amém? Fazer uma exposição aqui, mas uma exposição boa. Um tempo atrás eu tive um sonho. E nesse sonho estávamos, Júlia e eu, minha filha, numa cozinha, lavando louça, panela. E a gente cantava uma música que há muitos anos eu não tinha ouvido. O Senhor deu no sonho, que só os antigos aqui vão conhecer, que é uma música do álbum Restauração do Asaf. E a música diz assim, ó: vida reta e um coração só o Fabrício e a Camila sabem, ó. Meu pai, o Jimmy, cadê o Jimmy? Foi embora. Mas diz assim, ó: agradam mais ao Pai que sacrifício. Não tem nem no Spotify, só no YouTube que eu procurei. Mas a gente canta, mas o refrão diz assim, ó: porque o nosso, o Ed não sabe. Porque o nosso Deus não vê como nós o que está por fora, mas vê lá dentro, bem lá dentro, está nos vendo assim agora. Bom, mas aí o que acontece? A gente cantando isso, a Júlia nem tinha ouvido essa música, a gente cantando no sonho. De repente eu olho para o lado assim, eu vejo um monte, e nesse monte eu vejo um cara descendo, cheio da glória de Deus, sozinho. Era o Cacilhas. Por que eu estou contando isso? Porque esse retiro aqui, ele resume exatamente o que ele está ministrando, o que o Senhor está ministrando. O Senhor está muito mais interessado no som que sai do nosso coração do que naquilo que é exterior. Embora nós devamos nos preparar, fazer tudo com esmero, mas existe uma temperatura maior, que é onde ninguém vê, que é onde eu danço no meu quarto, que é onde eu levanto as mãos no meu quarto, que é onde eu escrevo, aonde eu desenho, aquilo que eu faço, eu não faço para ser algo externo, mas que sai como adoração para o meu Deus, aonde eu lavo panela e louça com a minha filha, aonde ninguém vê, na simplicidade da vida comum, e não num evento, o Senhor quer manifestar a glória. Esse fim de semana foi de grande valor para nós. Ele não tratou de uma performance, mas de uma manifestação de vida que o Senhor quer realizar desde que Ele estabeleceu o mundo, e que Ele deu continuidade através da igreja, e que por sua bondade, o nome desse cântico que cantamos se chama Restauração. Ele está restaurando nesses dias. Nós queremos fazer como o Senhor nos diz em Apocalipse. Ele fala para as igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero ter, irmãos. O que foi falado aqui não é conteúdo, é vida. É algo que o Senhor quer realizar nas nossas congregações, nas nossas casas e nas nossas vidas como indivíduos. Louvo a Deus pela fidelidade do Senhor na vida de vocês, queridos Cacilhas, Lu, e eu acolho como profeta. Tu vieste aqui nesse fim de semana para profetizar. Eu acolho a palavra no coração, né, Jonathan? Não vamos desprezar as profecias. Foi profetizado sobre nós. Cabe a cada um de nós receber e acolher com humildade, coração contrito, e o Senhor vai prosperar isso. Isso vai gerar vida, vai alcançar outros irmãos, novos amigos na fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Foi falado aqui mais cedo sobre o que cantar, o que ouvir, né?
E o Senhor compartilhou uma palavra comigo, assim. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Contribuindo um pouquinho com o que o irmão falou aqui mais cedo, o Altair, né? E a menina também. Eu também já vivi isso de me cobrar muito pelo que eu vou entregar aqui na questão técnica, mas também tem a questão espiritual, né? Eu acredito que assim, tu tem que entregar o teu melhor, né? Tu não pode te colocar em comparação com outro irmão que tecnicamente ou espiritualmente já tem uma caminhada maior do que a tua. Se o teu melhor é 4, entrega os 4, não entrega 2. Se o melhor do irmão é 8, ele entrega aquilo que ele conseguir. Porque senão a gente vai se colocar num jugo desigual, né? A gente vai estar olhando para alguém que o Senhor acrescentou um talento de uma forma diferente e a gente vai ficar sempre se cobrando, né? Dessa maneira, né? Por uns anos, eu contribuí com o louvor e chegou um tempo que Deus me chamou para me ter um olhar na minha casa e eu pedi para ficar um tempo fora da escala. E esse tempo durou mais do que eu esperava. Os irmãos me chamavam para voltar e eu disse que o tempo era de Deus, que no tempo certo eu voltaria. E eu acabei não dando continuidade em casa com o que era o louvor para mim, né? Teve um tempo, no primeiro amor, né, onde tudo que eu ia fazer, eu pegava o louvor um pouquinho antes, né? Antes de dormir eu pegava o louvor. Aí eu acordava antes de trabalhar, pegava um pouquinho. E assim eu ia no meu dia, né? Era mais contínuo, né? Então a minha habilidade e a minha prática, ela era maior, né? E como se perdeu essa prática quando eu retomei para contribuir no louvor e assim também na escala, eu venho me cobrando frequentemente do que eu tinha de prática antes e o que eu estou entregando agora. Não só espiritualmente, mas também em performance, em tudo, né? Porque eu lembro que isso eu já consegui fazer dessa maneira e eu me cobro porque eu sei que eu não estou conseguindo entregar o meu melhor. Não que eu me compare com algum outro irmão, com louvor ou com instrumento, mas eu sei que o meu melhor eu tenho que entregar. E é isso que eu queria contribuir com os irmãos, que entregue o seu melhor. Às vezes o seu melhor pode ser uma medida diferente do teu irmão, mas é o teu melhor. Não quer dizer que a gente tenha que estar aqui de qualquer jeito, né? A palavra nos instrui que a gente tem que, para estar na frente da congregação, sendo usado como um canal para a adoração da igreja, que a gente tem que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa mente, do nosso coração, andar em santidade. Assim como foi dito em Colossenses, buscar as coisas lá do alto, não pode ter mistura, senão o teu melhor tu não vai conseguir entregar. Se tiver mistura, tu não vai entregar o teu 100%. Mesmo que seja 3, 4, 5, tu vai entregar menos, porque vai ter mistura. Então, espiritualmente, entrega o teu melhor. Não busca só para estar aqui na frente, busca, como o Samir falou, no teu a sós em casa, que aí aqui na frente vai ser uma consequência. Vai ser muito mais fácil e muito mais natural tu expressar aquilo que tu vem vivendo. E não, que nem eu estava conversando com o irmão, não fazer um ensaio ou uma busca para a escala de domingo que eu vou estar. Vou buscar porque domingo eu estou escalado. Ou não, porque na outra semana eu estou escalado. Pode ter um telefonema e tudo mudar, né? E aí tu não estava escalado, tu ia só sentar na cadeirinha ali e ouvir, louvar, e de repente, 2 dias antes, surge um telefonema. Deu um problema aqui, é contigo. E aí, tu vai estar preparado? Então, era isso que eu queria deixar diante dos irmãos, que o Senhor possa sondar o coração de vocês no que foi dito aqui através de mim, e que o Senhor retenha somente o que é bom. Amém?
Desculpa, só para terminar aqui. Então, busque o melhor tecnicamente, se tu tiver recurso, se tu tiver tempo, e espiritualmente para entregar o teu melhor. Amém. Irmãos, queria combinar algo com vocês. Eu sei que a gente usa a escala e é algo funcional, né? Mas que nós possamos nos comprometer a entender que a gente está sempre na escala. Mesmo que a gente não apareça para ninguém, mas que a gente vá com o coração sempre que eu estou com essa responsabilidade. Amém? Boa tarde, irmãos. Hoje pela manhã o Senhor me tocou a compartilhar um texto com vocês, de Jeremias 17, do 9 ao 10. Só que antes eu queria dar uma introdução, né, que foi falada a respeito da reforma, né? E eu trabalho com construção civil e a reforma é interessante que a gente pega algo que está no estado ruim, né, para tornar a originalidade dela, né? E esse texto fala a respeito do nosso coração, né? E o Senhor me tocou muito forte para compartilhar, né? Foi falado sobre sondar o coração, né? E Jeremias fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Né? Então, a gente está falando sobre louvor aqui, né? Mas não só o louvor, até mesmo quem vai compartilhar uma palavra que tenha esse destaque aqui em cima, né? A gente está sondando o nosso coração, porque o Senhor conhece realmente o que está dentro do nosso interior, né? Então, para a gente estar tendo esse cuidado, assim, né, de a gente estar nos colocando diante do Senhor com o coração de fato quebrantado, né? Para que Ele possa agir através de nós, né? Por mais que a gente suba aqui, mas foi ministrado ao longo desse dia que todos têm para dar, né? E isso é uma coisa que o Senhor tem me chamado a fazer, né? Desde que eu fui congregar em Farroupilha, ligado a Caxias ali, né? Que eu não posso reter aquilo que o Senhor tem, claro, com ordem, com decência, né? E eu estava agoniado para poder compartilhar aqui, espero que possa estar edificando a vida dos irmãos, amém? Boa tarde, irmãos. O Dona ontem pegou e falou que Deus nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E agora falando aqui sobre performance e excelência, né? Eu lembrei desse texto e do que ele falou ontem, né? Efésios 1, versículo 13 e 4. Eu vou ler até o 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele e para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, eu acho que antes de uma performance, antes da gente pensar em fazer as coisas, né, como uma performance, eu era assim, né? A gente tem que lembrar, eu acho que, da nossa identidade em Cristo Jesus, né? Somos filhos, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus, né? Nós não andamos mais no mundo, não andamos mais segundo as inclinações da carne, né? Mas segundo o Espírito Santo. Então, não vamos andar ansiosos com o que a gente faz, ou o que a gente deixa de fazer, né? A nossa identidade tem que estar firmada em Cristo Jesus. Amém. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Preciso trazer algo que o senhor falou comigo ontem à noite. E é algo que eu já falei para algumas pessoas que eu tive contato. Ontem o senhor me curou, referente a lideranças, más lideranças, né, no antigo ministério
que todo mundo sabe que a música se cobra muito, como a Manuzita estava falando ali. E por diversas vezes tu montava um repertório, tu montava algo pela direção de Deus, ou o líder, ou até mesmo a filha do antigo pastor que liderava o ministério de louvor na antiga igreja, ela fazia pouco. Então, sofri por 5 anos nesse ministério, porque era o único lugar que eu conseguia estar no momento. Quando teve a revelação que já não dava mais porque eu precisava salvar o meu casamento, porque eu já estava indo para uns outros lados da minha vida, e o Senhor me mostrou o grupo de Caxias, onde eu conheci o André, o Thiago. Quando eu cheguei em Caxias, eu cheguei todo torto. Eu olhava para a aparência, olhava para o jeito que eu tocava a música, se errava a nota eu julgava, se errava a nota eu julgava, e ali meu discipulador me introduziu o Asaf. Cara, escuta o Asaf. Eu falei, eu não gosto desse cara. Escuta o Asaf, eu não gosto desse cara. Ano passado, pós-enchente, eu queria falar que estava aqui ontem, mas acabou que não conseguimos. Eu estava numa situação muito complicada financeiramente, porque eu sou corretor de seguro e perdi toda a minha carteira no aeroporto, quando a enchente tomou aqui o estado, né? E na parte da serra ali embaixo também. E vinha a música da Zaf e eu pulava e escutava, escutava o Cacilhas. Vinha a música da Zaf, escutava o Cacilhas. Que eu queria entender mais. Eis que chegou o momento que a música começou com uma introdução. Quando tu estás presente, a chama nunca se apaga. Tua presença me envolve, és a minha, né? Gente, eu fui impactado. O Espírito Santo me pegou no meu escritório, no meu quarto, me abraçou e disse assim, ele é meu servo e você é meu servo. Vocês são iguais. Você não pode julgar ele. E fugiu o seu nome. Nick me abraçou. E ele falou tudo aquilo que eu estava sentindo, todas as feridas, toda a aceitação, né, Nick? Toda a vontade de querer aparecer para ser alguém. E ali o Senhor me quebrantou. Hoje, Cacilhas veio com essa ministração. Ontem, o Senhor tirou as cascas das feridas. E começou a cicatrizar, botou um bálsamo. Hoje, o Senhor me curou por completo. Eu saio daqui curado. Sem mágoa, sem rancor. Porque eu não julgava, para não ficar ruim, eu não julgava o Asaf. Talvez o estilo dele, para mim, como eu estava numa igreja de parede preta, algo do tipo. Entendeu? Que era tudo Bethel, Jesus e, enfim, Hilson. Mas o que faltava era Cristo. E quando eu tive um relacionamento de submissão, como ele falou, me submeti. E quem me levou a amar o Asaf foram os meus 2 filhos, no retiro de Santa Cruz no ano passado. Eu queria que ele estivesse aqui, mas alguém vai falar isso para ele. Tenho certeza que ele vai ver essa gravação. Eu nunca tinha... Eu disse assim, Senhor, porque eu tenho algo contra esse homem, ele nunca me fez nada. Porque o meu ego de achar que eu era algo, que achar que a minha igreja poderia ser melhor pela banda que ela tinha, e eu cuidava em torno de 30 músicos, capacitei muitos, junto com a misericórdia do Senhor, pessoas que eles jogavam fora, eu fazia paralelo e trazia eles para perto de mim para ensinar a cantar, para ensinar a tocar um violão, para as pessoas não se perderem. Muitas dessas saíram para outros lugares e hoje ministram no lugar que estão. E quando eles veem isso, muitos me pediram, onde é que é isso? Eu quero participar. Vai ter de novo? Quando vai ter? Eu falei, não sei. Eu só sei que quando saiu a inscrição, eu falei, Senhor, eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso estar porque o Senhor me tirou do mundo, me tirou dos pagodes do mundo para estar aqui. Né? E o Senhor me curou. Lembro quando estava na minha casa, com 15 anos, com uma crise de asma crônica, o médico dizia assim, está desenganado, vai morrer. Uma mulher entrou, passou na frente da minha casa e dizendo, eu preciso entrar nessa casa porque esse moço que está aí dentro, eu preciso curar ele porque ele vai me adorar. Porque ele vai ser usado por mim. E eu disse para ela, amém, eu não creio, mas eu falei amém, porque eu não sabia não tinha conhecimento do evangelho, eu era da igreja católica.
E depois de outro tempo, a mulher passou por mim de novo e disse: o Senhor vai te curar. E hoje eu estou no lugar de cura. Eu tenho vivido os meus melhores dias com o Senhor onde eu estou. A igreja de Caxias tem me suprido em amor. A igreja de Caxias ligada a Porto Alegre. Os meus líderes têm me amado, os meus líderes têm me acolhido. E tudo que ele falou, o Senhor me curou aqui ontem. E eu estou indo embora daqui a pouco, curado. Curado e liberto. Não tem mais nenhum rancor e nenhuma dor no meu coração. E dizer para vocês que eu amo muito a Azaf. Amo muito ele. Lá em casa só toca Cacilhas Azaf, Cacilhas Azaf, Cacilhas Azaf. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Oi. Quando eu estava antes do retiro, né, orando, com expectativa assim no que Deus ia fazer, porque eu nem sou música, né? E o Senhor me deu uma palavra que eu acho que tem muito a ver com o que a Claudinha trouxe, está em Isofonia 3. Eu vou ler. Porque então darei lábios puros para os povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma de tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti o que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem o espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, a filha de Jerusalém. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que Ele nos deu. Quem não pegou no microfone ainda, queria pedir um menino e uma menina para vir orar, agradecendo, nos despedindo em paz. Se quiser, eu posso chamar pelo nome. Agora falta um menino. Bem, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, tão precioso, Jesus. Te agradecemos, Senhor, obrigado por tudo que Tu fez, Senhor, cada cura, Senhor Jesus, cada arrependimento no nosso coração, cada quebrantamento, Senhor, que Tu gerou aqui, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, que nenhuma palavra aqui caia por terra, mas que caia em terra boa. Amém. Que nosso coração seja uma terra boa, que frutifique cada palavra aqui. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. E te agradecemos, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Não queremos perder nada, Senhor, que foi falado. Continua ministrando no nosso coração, Senhor. Nossos ouvidos continuem abertos para ouvir Tua voz. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que a gente possa continuar Te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Que a gente possa ter essa simplicidade ao Te adorar e ao Te engrandecer, Senhor. Que o que a gente aprendeu aqui, Senhor, a gente possa aplicar em casa, Senhor. Nas nossas congregações, Pai. Que isso possa ser o nosso normal, Senhor. Te engrandecer e Te adorar o tempo todo possa ser o nosso normal, Senhor. Mas que ao mesmo tempo a gente nunca se acostume com um pouco, Senhor. Que a gente sempre esteja querendo mais. Mas que a gente possa realmente voltar a essa essência da adoração, Senhor. Nessa simplicidade de Te ter, Pai. Te amamos, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Se tiver ano que vem, estamos de novo aqui, amém? Amém. Vamos em paz.